esteja com todos nós hoje e sempre. Estão com frio? Sim, né? Tá bom? Tá bem. Aqui eu fui mexer no ar e eu não ia conseguir me concentrar na pregação se vocês não estivessem confortáveis. Então, para que o ocorra da melhor forma possível, eu ia para essa pergunta. Se você trouxe a sua Bíblia, eu convido a você a abri-la no Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 1 ao 11. Evangelho Mateus, capítulo 21, verso 1 ao 11. Ali está escrito: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que está dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o rei vem até vós, até vocês, humilde, montado em uma jumenta, em um jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima delas as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E a multidão, tanto as que iam diante deles como os que os seguiam, clamavam: Hosana, bendito o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? E as multidões responderam: este é o profeta Jesus de Nazaré, Galileu. Até aqui, leitura. Para o pregador é sempre difícil pregar nesse tempo, nessas datas específicas, porque a gente anda passando, escuta os mesmos textos. Mas hoje eu quero fazer um apanhado contextual dentro do qual esse texto está. Primeiro, imagine, eu acredito que não seja tão difícil de imaginar, mas imagine um povo que está pagando altos tributos, impostos altos, um povo que está reprimido religiosamente, porque não pode mais expressar a sua religiosidade da mesma forma, um povo que ansiava a vinda de um Messias. Este povo, neste imaginário, esse povo estava vivendo no tempo de Jesus. Os judeus estavam sendo extremamente explorados pelos romanos, que dominavam toda a região da Galileia, Judeia, toda aquela região era dominada pelos romanos. E os romanos, eles exploravam em diversos aspectos, não somente economicamente os judeus, mas exploravam também na questão de fé, exploravam na questão social. Então, os judeus, eles estavam muito reprimidos, sofriam muito. E quando a gente olha para esse texto, a gente também precisa olhar um pouco antes. E eu quero estabelecer aqui uma cronologia dos fatos que aconteceram. Cronologicamente, Jesus, uns dias antes, ele ressuscita Lázaro. E esse fato foi algo marcante para o povo da Galileia, para a região ali. Afinal de contas, quem é este que há 3 anos, naquela data, ensinava, e quando ele ensinava, o povo via, absorvia os seus ensinamentos? Quem é esse? E as Escrituras
ele também fazia milagres. E o povo se perguntava: quem é este que consegue acalmar o mar, acalmar o vento apenas com uma ordem? Quem é este que tem o poder sobre a natureza? Quem é este que tem o poder de transformar vinho, água em vinho? Se não bastasse, Jesus Cristo ele curava aqueles que vinham até ele com suas doenças, e muitas na época não tinham cura. Por exemplo, os leprosos, Jesus os curava, e a multidão, milhares e milhares de pessoas, conheciam Jesus através dos seus feitos, daquilo que eles viam, e que olhos humanos até nenhum momento teriam visto. Então Jesus era alguém que estava na boca do povo, era alguém que já tinha um conhecimento, alguém que já estava sendo falado por todos os cantos. E se não bastasse, de todos os milagres, curas, ensinamentos, ele faz algo que é de fato, de longe, o mais surpreendente para aquele povo: a ressuscitar de um homem que já estava no túmulo há 4 dias. Se hoje o corpo humano se degrada, imagina naquela época. E Jesus então chega perto do túmulo de Lázaro e diz: levanta, acorda. Eu ontem recebi um vídeo e fui atrás para ver se realmente condizia, mas do grego, cemitério significa lugar onde o povo dorme. Lugar onde o povo dorme. Olha que bonito. E Jesus, ele chega e diz o quê? Acorda, Lázaro, acorda e venha para fora. E do local onde Jesus estava até a entrada de Jerusalém era muito próximo, não era longe. E aquela notícia, o povo começou a ir para ver o tal Lázaro. E o povo, cada vez mais alvoroçado, começa a olhar para Jesus e dizer: bem, esse realmente não pode ser apenas um homem, não pode ser apenas um profeta, realmente ele é Deus. E quando então Jesus está, o povo escuta que Jesus está marchando rumo a Jerusalém na Páscoa judaica, porque para os judeus a Páscoa é a passagem, essa é a tradução da palavra, passagem, a passagem do anjo da morte sobre as casas que não estavam aspergidas com o sangue do Cordeiro, a passagem do povo pelo Mar Vermelho, da escravidão para a libertação. Então os judeus celebram a Páscoa de uma forma diferente de nós. E naqueles dias, o povo de vários cantos, porque se a gente olhar e lembrar um pouco da história do povo judeu, 587 a.C., o povo foi escravizado pelos babilônios. E essa escravidão, ela dissipou, que teologicamente a gente chama de diáspora. O povo se espalhou, os judeus se espalharam. Mas na Páscoa judaica o povo vinha até Jerusalém, que era a capital da sua fé. E ali eles celebravam a Páscoa, a libertação, a aliança de Deus com o seu povo. Então Jerusalém estava cheia de gente, estava com milhares e milhares e milhares de pessoas. E ali, então algumas pessoas ouviram dizer que Jesus estava marchando rumo a Jerusalém. E aquilo causou mais alvoroço no povo, e mesmo aqueles que não acreditavam que Jesus fosse de fato Filho de Deus, o Deus encarnado, eles tinham a expectativa, a ânsia de que aquele homem pudesse sentar no trono real
onde Pilatos estava. Era o momento ideal. Jerusalém estava lotada de gente, era fácil causar um motim. Então, aquele povo todo faz sentido a Jesus, o aclama com mantos, palmas e gritando Hosana, que traduzido para o português significa salva-nos, Senhor. No hebraico, para o português, Hosana, salva-nos. Então aquele povo gritava, salva-nos, Senhor. Mas salva-nos de quê? Será que o povo estava realmente clamando, salva-nos, Senhor, das opressões malignas, do poder da morte, do pecado? Ou aquele povo estava ali dizendo, Senhor, salva-nos do Império Romano, salva-nos porque nós estamos sofrendo muito aqui, salva-nos, Senhor, porque há uma opressão muito grande. Qual era a compreensão daquele povo que estava gritando, Hosana, bendito és tu, que vem em nome do Senhor? Aquele povo que, como eu disse no início, estava sendo massacrado, estava sendo humilhado, estava sendo extremamente cobrado através dos seus impostos pelos romanos. E aí, aquele povo, todo mundo indo lá, peraí, mas ele está vindo num jumentinho, uma jumenta, sim, ele não deveria estar num cavalo de guerra. Como o rei está vindo montado num jumentinho? Claro, eles não estavam lembrando da profecia de Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz que o rei viria em humildade. Mas eles olhavam e a expectativa deles, daquele povo, era que ele viesse com uma tropa de um exército, com um povo armado, que aquele homem viria montado num cavalo de guerra, e de repente eles veem, peraí, ele está vindo um jumentinho. Bom, mas também não faz muito mal, porque ele é o próprio Deus, então, está tudo certo. E a expectativa daquele povo começa a ser quebrada aos pouquinhos, e aquele povo começa a clamar. Havia no mínimo ali umas 15, 20 mil pessoas, frente e trás, gritando Hosana, batendo palmas, colocando ramos na frente, ou aclamando como o rei. E ele começa, ele está vindo e caminha. E todo mundo ali imaginando, bom, agora ele vai sentido ao palácio de Herodes, ali ele vai tomar, vai ser um momento histórico para o povo de Israel, nós vamos conseguir voltar a ser a grande potência, a nação, e ainda mais com Deus aqui, imagine como nós podemos reinar no mundo, não vai ter mais quem possa vir sobre nós, era o imaginário do povo. E eles estavam vindo, caminhando, e de repente Jesus começa a caminhar num outro sentido. E o povo, peraí, mas o palácio do rei é para lá, não é para lá que a gente deveria marchar para tomar o posto, o trono do rei de Pilatos. Nós não devíamos estar marchando para lá, agora a gente está marchando para cá. Sentido autêntico. Esse é o ponto central, que demonstra que Jesus não veio para, em um primeiro momento, estar sentado num trono físico, mas para nos trazer a salvação espiritual. E Jesus, então, cronologicamente, espero que vocês estejam me acompanhando, cronologicamente, então, ele ressuscitou Lázaro, ele entrou em Jerusalém triunfante, e ele vai para o templo. E quando ele vai para o templo, qual é a primeira atitude dele? Ele manda todo mundo embora e diz: casa do meu pai não é casa de comércio, a casa de oração é casa de louvar a Deus. E quando a gente vê cronologicamente o relato, o momento, ele está ali ensinando o povo sobre o reino de Deus.
demonstrando que o reino que Jesus veio para instaurar, de fato não era a expectativa que o povo tinha. Quantas vezes que se tem algo que nós conseguimos fazer muito bem, é criar expectativa, não é mesmo? Nós criamos expectativa sobre tudo, sobre nosso esposo, sobre nossos filhos. Nós criamos expectativas, e as expectativas sempre são elevadas, não é verdade? Nunca são niveladas por baixo. As expectativas sempre são lá em cima. Quantas vezes nós criamos expectativas e mais expectativas, e nós também clamamos, Hosana, ou seja, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, dessa doença. Salva-me, Senhor, dessa opressão que eu estou sofrendo. Salva-me, Senhor, dessa situação financeira que eu estou passando. Quantas vezes eu e você clamamos, assim como aquele povo que estava clamando na entrada de Jesus em Jerusalém, Hosana. A única coisa que nos diferencia é o tempo, porque nós também criamos uma expectativa em cima de Jesus Cristo, em cima da fé, e muitas vezes, assim como aquele povo estava cego espiritualmente, nos momentos de maior turbilhão na nossa vida, nós temos uma capacidade ímpar de ficarmos cegos. E aí a gente clama, Hosana, bendito és tu, Senhor, salva-me de tudo isso que está dando errado. Salva esse meu negócio, salva esse meu empreendimento, salva, Senhor, me salva dessa doença terminal. Não deu 5 dias. Aquele povo que tinha criado toda uma expectativa, imaginando que Jesus Cristo iria tomar o trono político, toda aquela expectativa foi quebrada e o povo fez o quê? Crucifica. E assim somos nós também. Nós gritamos, Hosana num dia, Senhor, salva-me por isso, por aquilo. 3 dias depois, se não aparecer milagre, se não acontecer aquilo que a gente orou, a gente segue. Esse negócio de fé também. Vou resolver aqui do meu jeito. A gente diz, crucifica. 4, 5 dias depois, aquele povo que estava clamando Hosana, e era o povo, muitos teólogos aí que tem uma interpretação trazendo no sentido de que no palácio, ali onde que Jesus estava sendo julgado, só entrava o povo que estava lá. Se não, grande parte eram aqueles que estavam ali com uma frustração muito grande, e obviamente muito motivados também pelos líderes religiosos que incentivavam e cada vez mais gritando o crucifixo. E quando Pilatos tinha uma certa admiração por, isso a gente até vê no curso alvo, Pilatos tinha uma admiração por Jesus, tanto que ele queria vê-lo antes. Flávio José, historiador do tempo, do ano 33 depois de Cristo, ele relata a admiração que Pilatos tinha por esse tal Galileu, e que para Pilatos Jesus não era ameaça num sentido político extremo, mas para os religiosos Jesus era um grande perigo. E ali naquela situação, Pilatos ele pega e diz, interroga Jesus e diz, quer ocupar esse trono? Jesus disse, não, meu trono não é este, meu trono não é deste mundo. E Pilatos faz o quê? Vai até o povo e diz, olha, eu não tenho como acusar ele, não tem nada que o condene à cruz. O que eu posso fazer é mandar dar uma chicoteada nele, dizendo por motim, por tentativa de rebelião. Tanto isso é que se você procurar no Google a carta, a sentença de Pilatos, que está lá no Museu de Londres, a carta original que Pilatos teve que sentenciar, ele diz
que pela motivação do povo, o povo escolheu Barrabás, e que ele não tinha encontrado motivo. Era um homem justo, pagando no lugar de um homem injusto. Na quinta-feira santa, daqui a alguns dias, nós vamos refletir sobre a última ceia, e na sexta-feira nós vamos ter o culto onde nós vamos refletir sobre a crucificação, o julgamento. E Barrabás, traduzido para o português, significa filho do Pai. E quem é hoje o filho do Pai? Eu e você. Estimados, hoje, enquanto que muitos alegam apenas mantos e palmas, exaltando essa entrada triunfante, mas hoje também é tempo de refletir: quem sou eu nesse povo? Será que eu sou aquele que mora, clama, Hosana, bendito és tu, é você que veio no Senhor? E quando a gente não é atendido, 2, 3 dias depois, a gente diz: crucifico. Esse negócio de fé. Quantas vezes a gente perde, a gente espera que Deus mude toda uma circunstância, de um dia para o outro, de uma semana para o outro, de um ano para o outro. Quando a gente olha as Sagradas Escrituras, Deus age no seu tempo. Que Deus nos abençoe para que a gente tenha o discernimento de compreender essa semana que a igreja intitula de Santa, essa semana que nós somos chamados a refletir de fato sobre quem somos de toda essa multidão. Que Deus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Santo, é o Filho de Maria, é o Deus de Israel, é o Filho de Davi. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Vamos a Ele com as cores dos cristais, como os anos de oliveira, sobe e ele trabalha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no alto. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Ele é a mentira, é a razão do meu viver, é a vida de meus dias, é o amparo dos sofridos. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Hosana Rei, Hosana Ha, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana Ha. Como disse o pastor Leonardo, como igreja, convido a nós colocarmos de pé também, para nos colocarmos em oração por aqueles que necessitam. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos-te por tua palavra, que nos motiva, nos chama e também nos fortalece. E queremos agradecer-te pela tua presença, Senhor, em nosso meio neste culto. Obrigado, Senhor, também pelos momentos de acolhida, conforto e também exortação que nos deste. Ajuda-nos, Senhor, também a viver de forma digna do teu amor. Ajuda-nos a perdoar-nos mutuamente. Ajuda-nos
Por isso, Senhor, pedimos, ó Pai, por todos os governantes também que Tu estabeleceste no mundo, faça com que eles também governem com justiça e sejam instrumentos de paz e justiça entre os povos. Abençoa, Senhor, também a Tua igreja espalhada no mundo. Fortalece os Teus fiéis para que suportem todo tipo de pressão e não deixem de proclamar o Teu amor. Abençoa, Senhor, também a nossa comunidade e ajuda-nos a crescermos unidos a Ti e a Tua palavra e faz com que lembremos sempre do Teu chamado e que sejamos dispostos a Te servir com amor, com dedicação e gratidão. Lembremos também de todas as comunidades, de todas as pessoas que estão acamadas em nossas comunidades e também pessoas queridas que estão em nossa volta, pessoas enlutadas, pessoas que passam por diversas situações. Ouve, Senhor, também a nossa oração e atende os nossos pedidos, mas que a Tua vontade prevaleça. E tudo, Senhor, que não lembramos e não conseguimos expressar com nossas palavras, queremos incluir na oração que o Teu Filho nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos também sair da casa do Senhor sob a Sua bênção. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que Ele sobre ti levante o seu rosto e dê a sua paz. Que assim nos abençoe Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do Senhor e servimos a Ele sempre com gratidão e alegria. Ainda sobre a última música também, sobre a bênção, eu convido a nós cantarmos juntos. E se a comunidade, se quiser, pode sentar. E não esqueçamos de levar, o nosso lembrete, dos cultos da celebração da Semana Santa. E levem a mais junto também para o familiar, para o amigo, também para então estar compartilhando com eles esta semana. E faça brilhar seu rosto e conceda sua graça.